Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos novamente fazer a leitura, irmãos, do texto inicial. Alguns irmãos chegaram, depois. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós já vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 32, amém? A cura de Enéas. Mas a mensagem mesmo é a ressurreição de Dorcas. É importante ler a cura de Enéas por causa do contexto, para a gente poder entender aqui o que está acontecendo, amém? Atos capítulo 9, versículo 32. Atos capítulo 9, versículo 32. A cura de Enéas. O texto bíblico diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém, irmãos? Graças a Deus, podem assentar. Nós vemos aqui no versículo 36, que havia em Jope uma discípula por nome Tabita. É a primeira vez na Bíblia que se faz referência a uma mulher como discípula. E ela chamava Tabita. Tabita era um nome aramaico, mas quando se traduzia esse nome, significava Dorcas. Dorcas e Tabita é a mesma pessoa, nomes diferentes. Tabita é aramaico e Dorcas era em grego. E ela era uma discípula, uma mulher genuína, uma cristã fiel, genuína, que fazia a obra de Deus. É interessante o que o versículo diz, que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Certamente ela estava fazendo exatamente aquilo que Deus ele desejava, porque desde o Antigo Testamento Deus ele falava que a causa dele é a causa das viúvas, a causa dos pobres, a causa dos órfãos, e Dorcas estava bem enquadrado na vontade de Deus, naquilo que Deus esperava de uma pessoa. E ela morava em Jope. Nós conhecemos Jope, né? Quem não se lembra de Jonas quando fugiu de Deus, né?
falou que não ia lá para Nínive, para pregar em Nínive, ele foi para Jope, e lá em Jope ele pegou um barco para fugir de Deus, é onde a tempestade o alcançou. Mas então é exatamente essa cidade aqui, a cidade de Jope, é essa cidade, aquela que Jonas tentou fugir, é onde Dorcas habitava. E nós vemos aqui no versículo 2, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Naqueles dias, quais dias? É exatamente naqueles dias, naquele momento, naquela época, naqueles mesmos dias que Deus estava em Lida, em que Pedro estava em Lida. Lida no Antigo Testamento é chamado de Lode, mas aqui em Lida, Pedro estava com os santos, ali devia ter uma igreja, ele devia estar ali ministrando. Ele encontrou um certo homem chamado Enéas, que estava 8 anos de cama, paralítico. Então Pedro disse a Enéas, Jesus Cristo te cura. Enéas foi curado, conforme nós lemos. Muitos habitantes viram o que aconteceu e eles converteram-se ao Senhor. Então naqueles dias, enquanto Pedro estava lá, ministrando, orando, curando Enéas, enquanto estava acontecendo ali, lá em Lida, essas coisas, naqueles dias, Tabita, Dorcas, adoeceu e veio a morrer. E parece que foi uma coisa repentina, começou a passar mal, ficou uns dias passando mal e morreu. É alguma coisa relativamente rápido ali. E quando ela morreu, eles lavaram o corpo dela e puseram o corpo dela no cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo era o 2º ou 3º andar de uma casa, um lugar mais espaçoso assim, como esse salão, e ali onde se fazia reuniões, refeições, como também quando os discípulos estavam lá em Atos capítulo 2, eles estavam no cenáculo. O cenáculo era o 2º andar de uma casa que era mais espaçoso, que era um lugar mais confortável, devia ter uma mobília lá, devia ter uma mesa grande. Então é nesse contexto que eles levaram o corpo de Dorcas para lá. Mas como Lida, a cidade onde Pedro estava, onde ele tinha curado Enéas, e Jope era perto, eram aproximadamente 15, 16 quilômetros, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, alguém deve ter comentado, alguém estava lá, alguém chegou lá, olha o que Pedro fez. Ele chegou, a gente estava lá em Lida, ele orou por Enéas, ele falou para Enéas se levantar, Enéas se levantou, foi curado, um monte de gente se converteu, alguém chegando com alguma notícia. Então os discípulos ouviram, Pedro está em Lida, Pedro está aqui perto, 15 quilômetros, 16 quilômetros. Então esses discípulos enviaram 2 homens pedindo a Pedro, não demore em vir ter conosco. E Pedro prontamente atendeu e foi com eles. O texto não diz, mas com certeza, acreditamos, tudo indica que pelo caminho aqueles 2 homens foram falando, olha, Dorcas era uma mulher tão boa, ela fazia roupas para as viúvas, ela cuidava das viúvas, ela dava esmola para os pobres, ela se dedicava às boas obras, à caridade, dando esmolas. Aí ela adoeceu, rapaz, ela passou mal uns dias lá, quando a gente foi ver, ela morreu, e agora ela está lá, o corpo dela está lá, a família está precisando de um apoio, as viúvas estão totalmente desconsoladas, talvez eles desejando que Pedro levasse até elas uma palavra de consolo, uma palavra pastoral, uma presença, um conforto para a família. E lá Pedro foi, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Então ali eles estavam mostrando as obras, aquilo que Dorcas tinha feito. É interessante, irmãos, que mesmo Dorcas morta, já tinha falecido, mas aquilo que ela fazia,
ainda estava surtindo efeito. E nós vemos isso, grandes homens de Deus, grandes servos de Deus, que mesmo depois da morte, mesmo depois que eles já partiram para o Senhor, o trabalho deles continua até hoje, produzindo fruto para a obra de Deus, produzindo fruto, porque eles fizeram aquela obra no Senhor, e aquela obra, mesmo depois que eles morreram, aquela obra continua produzindo fruto, continua influenciando vidas, continua impactando vidas, continua salvando vidas. E muitas vezes nós fazemos parte dessa obra, porque aquele que me batizou já partiu para o Senhor, aquelas pessoas que pregaram para mim, aquelas pessoas que de alguma forma eu conversava a respeito da palavra de Deus com elas, há muitos anos que eu não vejo, mas essas pessoas, o trabalho delas ainda permanece, amém? É por isso, como a irmã falou aqui, a irmã Ana Paula falou aqui, temos que fazer a obra de Deus, porque a gente vai fazendo, e essa obra ela vai produzindo fruto. Brinquei com o irmãozinho aqui, brinquei com o irmão aqui outro dia, brinquei falando de sério, falei que ele que vai doutrinar o irmãozinho dele lá nos instrumentos, mas é verdade. Ele vai influenciar o irmão no instrumento, ele vai ensinar o irmão nos instrumentos, e aí a obra vai crescendo e vai produzindo fruto, porque é isso que nós temos que fazer. Foi para isso que nós fomos chamados para produzir fruto. E as viúvas estavam impactadas porque era grande aquela perda, porque Dorcas ela influenciava fortemente, positivamente, fortemente aquela sociedade, aquela comunidade que ela vivia. Isso é uma reflexão para nós, irmãos. Será que nós estamos influenciando a comunidade onde nós vivemos? Será que nós estamos influenciando de alguma forma? Será que quando estamos ausentes as pessoas sentem falta de nós? Será que quando nós estamos ausentes, fica faltando alguma coisa? Ou simplesmente é como se não estivesse acontecendo nada? Mas se a gente estiver salgando, se nós estivermos salgando, se você comeu alguma coisa sem sal, você vai logo tomar providência para salgar, né? Para colocar um tempero ali. Então, se você está salgando, se você está iluminando, se você está influenciando, certamente a sua ausência vai ser notada. E isso, irmãos, é para a glória de Deus. Brilhe sobre o homem a vossa luz, né? Jesus disse, para que o Pai seja glorificado, para que brilhem sobre os homens as vossas boas obras e o Pai seja glorificado. Então esse era o propósito que Deus tinha na vida de Dorcas, que ela influenciasse aquela comunidade, que ela estivesse presente na vida daqueles pobres, que ela auxiliava ali com as suas esmolas, com seus recursos, aquelas viúvas que buscavam nela um apoio, que tinham nela uma referência. Então tudo isso era o agir de Deus na vida de Dorcas. No versículo 40 diz, Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Aqui nós podemos ver uma coisa muito interessante. Aqui a gente é uma semelhança muito grande com a ressurreição da filha de Jairo, né? Quando Pedro também disse, saiam todos, quando Jesus disse, saiam todos, as pessoas estavam rindo, zombando, saiam todos, porque Jesus falou que a menina estava dormindo, eles começaram a rir, começaram a zombar, né, de Jesus. Ele falou, sai todo mundo aqui, mas quem permaneceu? Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Então, diante daquelas pessoas ali, Jesus ressuscitou a menina, disse Talita cumi, e a menina se levantou. E aqui agora Pedro
Pedro, ele mandou todo mundo sair, e ele orou, de joelhos ele orou, ele se colocou diante do Senhor, pedindo que Deus retornasse com Dorcas, pedindo a Deus que desse novamente a vida para Dorcas, para que ela pudesse continuar a fazer a obra, para que ela pudesse continuar a glorificar o nome do Senhor naquela comunidade, amparando aquelas vidas. Pedro viu que aquelas pessoas estariam sofrendo muito com a ausência de Dorcas, porque ela certamente não era só a presença material, porque quando você faz algo para uma pessoa, não é só você entregar aquilo, todo aquele tempo que você está preparando, durante todo aquele tempo que Dorcas estava ali costurando, pegou a medida da irmã, pegou a medida, foi costurando, estava fazendo a roupa, às vezes ficava até a tarde da noite costurando, e ela preocupada se a roupa ia servir, se a roupa não ia servir, se ia ficar adequado, até que tudo ficava bom, ele entregava a roupa para aquela pessoa. Todo esse processo de preocupação demonstrava o amor e o carinho que ela sentia por aquelas pessoas. Isso é interessante, irmãos, é o valor agregado, né? É o valor agregado que muitas vezes a gente não percebe, né? Tem um valor agregado aí quando você sai para comprar um presente para uma pessoa, além do dinheiro que você vai investir, que você vai gastar, aquele tempo você vai numa loja, você vai em outra loja, você se preocupa, será que a cor dessa roupa vai ficar bem nela, será que ele vai gostar desse livro, e você vai se preocupando, e vai numa loja, vai noutra, às vezes você fica 3 horas andando para encontrar o presente. Tudo isso está presente no presente. E Deus, ele vê, ele percebe essas coisas, ele percebe esse ato de carinho, esse ato de preocupação, esse ato que a pessoa tem de querer agradar a outra com sinceridade, fazer a obra com sinceridade, não para se exaltar, não para se engrandecer, não para aparecer, porque quem tem que aparecer é o Senhor. João Batista disse: diminua eu e que cresça o Senhor. Nós não podemos de maneira alguma, em nenhum momento, querer cantar bonito aqui na frente para aparecer bem, não é na foto, né, mas na gravação. Não pode ficar preocupado em querer, você tem que preocupar em fazer bem feito, fazer com excelência, mas para agradar a Deus e abençoar os irmãos. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Que Ele seja engrandecido, que Ele seja reconhecido naquilo que nós fazemos. E assim Deus, Ele aceitará, amém, a nossa oferta, Ele aceitará o nosso sacrifício. Então, o que aconteceu ali, aquela ressurreição de Dorcas, se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E olha no versículo 35, com a cura de Enéas, muitos se converteram ao Senhor. E a Pedro foi, onde Pedro passava, onde Pedro estava ali ministrando, Deus também estava usando Pedro, estava levando a palavra, as pessoas viam os sinais e os prodígios que se seguiam, porque o Senhor cooperava com eles, e ali as pessoas se convertiam. O mesmo Pedro que orou por Enéas, e Enéas foi curado, Dorcas foi ressuscitada, esse agir, essa dedicação de Pedro diante de Deus tinha o mesmo valor que as roupas que Dorcas fazia. Tinha o mesmo valor, irmãos. Não é porque o irmão ora que prega, é porque é questão de dom. O irmão ora, prega, entrega revelação, cura, aí Deus cura. Isso é questão de dom, isso é questão de chamado. Aquelas mulheres ali, elas não eram impactadas por Pedro, elas eram impactadas por Dorcas. Deus usava Dorcas naquilo que ela sabia fazer, ela sabia costurar. Às vezes a irmãzinha está ali preparando um lanche tão gostoso para as crianças na escola dominical, e a gente acaba pegando uma rebarbinha de vez em quando, né?
Aí vai ali, você vê, está fazendo com tanto carinho, é como se fosse Dorcas entregando aquelas roupas. Por quê? Porque é questão do chamado. Porque não existe um chamado maior do que o outro, tudo é para a glória de Deus, e Deus dá na medida que Ele quer para cada um. Então, irmãos, Dorcas é uma reflexão importante para nós. Ela produzia fruto dentro da sua capacidade, dentro da sua habilidade, dentro daquilo que ela sabia fazer. Ela dava esmola para os pobres. Aqueles pobres, quando tinham a sua necessidade suprida por aquela esmola, com certeza recebiam um refrigério, recebiam um alívio da parte dela. Aquelas roupas que as viúvas usavam também, era algo que atendia a necessidade dela. Dorcas era uma pessoa comum diante de todos, mas diante de Deus ela não era comum. Diante de Deus ela fazia diferença, e Deus se agradou disso. Ela destacava, ela influenciava a comunidade onde ela estava morando. E isso é importante nós entendermos. Importante nós entendermos que nós somos chamados para produzir fruto. Nós somos chamados para produzir boa obra. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus com excelência, fazer a obra de Deus de modo que o Senhor se agrade de nós. E nós precisamos entender uma coisa: se Deus te chamou para produzir azeitona, você não vai produzir figo. Se Deus te chamou para você produzir uva, você não vai produzir azeitona, porque você tem um chamado que é diferente do seu irmão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Para que você foi chamado? Permaneça nessa vocação. O teu chamado vai produzir um fruto diferente do chamado. O meu chamado produz um fruto diferente do chamado dele. O chamado dele produz um fruto diferente do chamado das irmãs que trabalham com as crianças, que trabalham com os jovens. O chamado, o fruto do evangelista vai ser outro, do pastor quando está lá na feira. Então cada um tem o seu chamado. Em Gênesis diz que cada árvore produzia o fruto de acordo com a sua semente. De acordo com a semente, de acordo com a sua espécie. Uma laranja não vai produzir limão. O fruto que Deus chamou para você produzir, você não vai produzir outro, você vai produzir esse fruto, porque é o fruto do teu chamado. Ah, mas eu quero produzir azeitona, mas Deus quer que você produza uvas. Deus te deu um chamado e você quer outro. Então reconheça o teu chamado e se dedique nele, ainda que seja fazer roupa para as viúvas, amém? Porque tudo é para a glória de Deus. Tem o departamento infantil, tem o departamento do louvor, tem a pregação, tem o evangelismo, tem a escola bíblica, tem missões, tem ajudar na limpeza e manutenção da igreja, atuação na escola bíblica dominical. Tem várias coisas, evangelismo, dar bom testemunho, tudo isso é fruto, irmão. Às vezes a pessoa não faz nada, assim, em termos de prática na igreja, mas ela dá um testemunho tremendo. Com o testemunho dela, ela traz pessoas para a igreja. É o fruto que Deus ele chamou aquela pessoa para fazer. Conta-se a história, né, de uma irmãzinha, uma senhorinha, que ela ficava lá no último banco da igreja, e ninguém dava nada por ela, mas Deus mostrou que aquela irmã ficava orando o culto o tempo todo, orando pelo louvor, orando pelo pregador. Ela estava na brecha, né? Lembra da mensagem da brecha? Ela estava na mensagem da brecha o tempo todo, intercedendo. Foi o fruto que Deus chamou aquela irmã para produzir. Então, irmãos, só queria trazer algumas perguntas para nós, para a gente poder refletir. Aquela pergunta retórica. Os irmãos lembram o que é pergunta retórica? O pessoal da escola bíblica lembra, não lembra não? O que é pergunta retórica?
É aquela pergunta que você não precisa responder, você só guarda no seu coração e responde para você mesmo. E essas perguntas, irmãos, elas devem estar dentro de nós. Será que nós estamos produzindo fruto para o Senhor? Será que eu estou produzindo? Eu estou falando de mim, cada um pensa em si. Será que nós estamos produzindo fruto para o Senhor Jesus? Será que nós estamos correspondendo ao chamado de Deus para as nossas vidas? Será que eu preciso melhorar em alguma coisa? Eu preciso corrigir? Pensa, irmão, pensa aí agora, faz uma reflexão. Precisamos melhorar em alguma coisa? Você precisa melhorar em alguma coisa? Eu preciso melhorar? Eu já identifiquei em que eu preciso melhorar? Eu vou tomar atitude para melhorar? Não é? Eu tenho que pensar, eu tenho que melhorar em alguma coisa? Em que eu tenho que melhorar? Em tal coisa, eu vou tomar atitude para melhorar? Tudo isso a gente apresenta diante de Deus e pede ajuda a Deus. Dorcas era uma pessoa que fazia falta na comunidade dela, porque ela estava presente e atuante. Eu até coloquei um detalhe aqui, claro, né, que cada um dentro de suas possibilidades. Nós temos os irmãos que estudam, temos irmãos que têm escala de serviço, mas dentro da possibilidade, estamos atuantes na obra de Deus, estamos presentes na obra de Deus, cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós fomos chamados para produzir fruto, para produzir boas obras. E isso é resultado de uma vida transformada por Deus. Fazer a boa obra, produzir fruto, fazer boa obra, você não vai fazer isso para você ser salvo. Você vai fazer isso porque você é salvo. Isso é uma consequência, um resultado de uma vida transformada por Deus. Quando você tem uma vida transformada por Deus, você vai ser movido por Deus para fazer a boa obra, ou seja, o fruto, né? Fruto é boa obra é fruto, depende do contexto que foi colocado. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, de acordo com a direção de Deus, de acordo com o seu chamado, nós devemos, e cada um de nós, né, eu de acordo com o meu chamado, você de acordo com o seu, e de acordo com a direção de Deus, a gente tem que produzir boas obras. E boa obra é fruto. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O que acontece, irmãos, quando a gente produz fruto? Nisto é glorificado meu Pai. João 15, 8. Então, quando nós produzimos fruto, nós glorificamos a Deus. E assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, a outra consequência do fruto. Além de glorificar a Deus, isso é uma demonstração de que nós somos discípulos de Jesus. Então, produzir essa boa obra, o que é a boa obra? É tudo que está relacionado com o chamado, é o bom testemunho, é tudo aquilo que a pessoa que se evangeliza, tudo que a gente faz para o Senhor é uma boa obra, é fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só, Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando produzimos fruto, quando produzimos boas obras, nós glorificamos o Pai que está no céu. Não é para nós, não somos nós que vamos ser agradecidos e nem reconhecidos. Quem tem que ser reconhecido é o Senhor, amém? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E para terminar, irmãos, é uma reflexão aqui para nós ainda. Se nós fizermos um balanço de nossas vidas,
Eu acredito que todos nós aqui temos um saldo positivo. Nesse exato momento nós estamos aqui produzindo uma boa obra, estamos aqui produzindo fruto, estamos aqui ouvindo a palavra, sendo edificados, louvamos, adoramos a Deus. E é interessante porque a gente está aí com o ano que se inicia, né? 2025 está nas portas, está chegando, e que nós possamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a melhorar, eu quero ser melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um adorador melhor, eu quero ser um servidor melhor. Então é com essa colocação que eu quero terminar essa mensagem. Os irmãos podem ficar em pé, amém? Em nome de Jesus. Que a gente possa pedir a Deus para que a gente seja melhor. Onde eu estou falhando, Senhor? Onde eu estou falhando? Onde eu deixei a desejar? Certamente que falhas temos, mas temos acertos também. Vamos procurar melhorar, para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor em nossas vidas, amém? Vamos apresentar nossas vidas. Você apresenta a tua vida diante de Deus. Senhor, eu quero melhorar nisto, Senhor, eu quero melhorar naquilo, Senhor, eu não sei onde eu tenho que melhorar, mas então o Senhor me mostre para que eu possa fazer os ajustes. E sempre tem essa visão, né, de que a gente está começando o ano, então todo mundo tem projeto novo no início do ano, todo mundo tem uma ideia nova, quer começar bem o ano. Então vamos aproveitar esse momento, né, de virada de ano, de um ano que se inicia, para a gente já, desde hoje, colocar diante de Deus esse propósito de renovação e de restauração. Fala: Senhor, me restaura, me renova, me aviva, me capacita, me mostra onde eu tenho que melhorar, para que eu possa glorificar o Teu nome, porque o nosso objetivo, irmãos, é glorificar a Deus, amém? É para isso que nós estamos aqui, fazer boas obras, produzir fruto, para glorificar o Pai que está no céu. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero passar a palavra para o pastor.